Vamos revelar o que realmente está escondido por trás das palavras do salmo mais poderoso da Bíblia, o Salmo 91. Você provavelmente já ouviu falar que esse é o salmo da proteção divina, uma oração que serve como consolo e força para milhões de fiéis ao longo dos séculos. Mas e se eu te dissesse que ele guarda algo ainda mais profundo do que aparenta? Já se perguntou por que o Salmo 91 é considerado tão poderoso? Por que até quem não acredita costuma deixá-lo aberto em casa? A verdade é que ele não é apenas uma junção de versos bonitos. É um pacto secreto entre o céu e aqueles que ousam invocá-lo com fé verdadeira. É aí que mora sua verdadeira força protetora. Pense em quantas vezes você esteve no fundo do poço, sentindo o peso da dor e da desesperança batendo à sua porta. Talvez nesse momento você tenha buscado um sinal, uma luz, e então abriu sua Bíblia no Salmo 91. E mesmo que por um instante sentiu alívio. Mas o que acontece quando a dor continua? Quando a tempestade não passa, mesmo depois da oração? É aí que vem a revelação que poucos estão dispostos a aceitar. O Salmo 91 não é uma promessa de vida sem problemas. Na verdade, ele é o oposto disso. Ele é um chamado para você atravessar a tempestade com coragem, sabendo que não estará sozinho. A força dele não está em afastar a dor, mas em te preparar para enfrentá-la de cabeça erguida. O primeiro versículo já nos dá uma pista. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Parece uma promessa de segurança, certo? Mas olhe de novo. Não diz visitar o esconderijo, diz habitar. Isso não é uma pausa, é um estilo de vida. Habitar é permanecer mesmo quando tudo desaba ao redor. E permanecer sob a sombra de Deus exige algo que muitos não estão dispostos a entregar: rendição total. É aí que a maioria falha, porque esse salmo é um pacto, e todo pacto exige entrega. A sombra de Deus é abrigo, sim, mas também é confronto. Ela não esconde, ela revela. Sob essa sombra você se vê como realmente é. E essa revelação pode ser dolorosa, mas também libertadora. No mundo antigo, a sombra representava proteção contra o calor implacável do deserto. Mas também simbolizava intimidade, proximidade. Estar à sombra do Todo-Poderoso é mais do que segurança. É entrar em um relacionamento profundo com Ele. E quanto mais você se aproxima, mais vulnerável você fica. Suas dúvidas, seus medos, tudo vem à tona, mas é justamente aí, nesse lugar de exposição, que começa a transformação. Porque ninguém sai da sombra de Deus do mesmo jeito que entrou. E é por isso que o versículo é um desafio. Você está disposto a permanecer sob essa sombra, mesmo quando tudo estiver desmoronando? Está pronto para confiar que, mesmo que a tempestade não cesse, Deus continua sendo o seu refúgio, porque é exatamente isso que Ele promete, não que vai te livrar da tempestade, mas que estará com você nela. Assim como uma sombra refresca e protege no deserto, a presença de Deus te sustenta nos momentos mais difíceis. O Salmo 91, desde seu primeiro verso, é um chamado para um novo tipo de fé. Uma fé que não busca facilidades, mas transformação. Então chegamos ao segundo versículo. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. À primeira vista, parece uma simples declaração de fé. Mas será que é mesmo tão simples? Vamos começar com a palavra refúgio. Todo mundo gosta da ideia de ter um lugar seguro para correr quando a vida aperta. Mas afirmar que Deus é o seu refúgio exige muito mais do que simplesmente pedir proteção. Significa reconhecer que fora dele não há segurança real. E essa é uma confissão pesada. Quantas vezes dizemos confiar em Deus, mas por dentro ainda nos apoiamos nas nossas próprias estratégias? Em nossos relacionamentos, no trabalho, no dinheiro.
Essas são as fortalezas que construímos. Então, quando você declara, "Tu és o meu refúgio", está disposto a abandonar todos os outros? A soltar o controle e confiar plenamente em algo que não pode ver? Porque essa é a verdadeira fé, e ela não é confortável. Ela te coloca em confronto direto com suas ilusões de segurança. E ao chamar Deus de fortaleza, você está dizendo mais. Está assumindo que Ele não apenas te protege, mas te fortalece para lutar. Não para fugir das batalhas, mas para enfrentá-las. Só que a batalha nem sempre é contra o que está fora. Muitas vezes, o maior inimigo está dentro de você. É o medo que paralisa, que sussurra à noite que você não é suficiente, que você não vai conseguir. Quando você diz, "Tu és a minha fortaleza", está dizendo que confia em Deus para te dar forças contra esses demônios internos. E essa força não chega de forma tranquila. Ela vem com dor, com confronto, com resistência. Essa frase não é um pedido por uma vida sem problemas. É um grito de quem decidiu resistir mesmo quando tudo parece impossível. E aí chegamos ao clímax. Nele confiarei. Confiar em Deus é uma das decisões mais radicais que alguém pode tomar. Porque confiar de verdade é abrir mão do controle. E vamos ser sinceros, isso é muito mais difícil do que parece. Dizer que confia em Deus quando tudo vai bem é fácil, mas quando tudo está dando errado, quando você não tem mais um plano B, é aí que a confiança é testada de verdade. E é aí que o poder desse versículo se revela. Confiar é dizer, mesmo sem ver, eu creio. É nesse momento que você descobre que mesmo quando todos os seus planos falham, Deus continua sendo a única base que não se move. E essa confiança muda tudo. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Olharás com os teus próprios olhos e verás o castigo dos ímpios. Essas palavras ecoam como uma promessa quase inacreditável. Em meio ao caos, à destruição, à queda de tudo e todos ao redor, o salmista afirma que você permanecerá de pé. Mas como isso é possível? Em um mundo onde a dor é tão presente, onde tragédias acontecem sem aviso, o que significaria não ser atingido? A chave está em entender que esse não ser atingido não é sobre nunca passar por dificuldades, mas sim sobre uma proteção que transcende o físico. Enquanto muitos desmoronam internamente, consumidos pelo medo, pelo desespero, pela perda de sentido, aquele que habita sob a sombra do Altíssimo permanece firme. Não porque seja intocável, mas porque está ancorado em algo que o mundo não pode abalar. Esse versículo é mais do que uma promessa. É uma revelação de que mesmo que tudo ao redor desabe, há uma força invisível sustentando quem escolheu confiar. Porque disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Aqui o texto bíblico entra numa profundidade que vai além da simples fé superficial. Ele fala de uma aliança, uma decisão interna, íntima, poderosa. Não é apenas crer que Deus existe, mas decidir todos os dias que Ele é o nosso abrigo, a nossa primeira opção, a base de tudo. Essa declaração ativa uma promessa que muda tudo. A garantia de que mesmo em meio ao caos, nenhum mal real será capaz de nos destruir. E quando diz, nenhuma praga chegará à tua tenda, está falando também daquilo que tenta invadir o lar, a família, a saúde, as emoções. Em outras palavras, Deus se compromete em blindar o que é teu quando você se compromete a viver nele. É uma troca poderosa. Você oferece confiança e entrega, e ele responde com proteção sobrenatural. Isso não significa que não haverá lutas. Significa que mesmo nas lutas, você não será atingido da forma como o inimigo planejou. Porque há um escudo invisível ao redor daqueles que decidiram habitar sob as asas do Altíssimo. É uma promessa para quem faz do seu relacionamento com Deus uma morada constante e não um abrigo temporário.
Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Essa é uma das promessas mais impactantes de todo o Salmo 91. Aqui, Deus revela que você não está apenas sendo protegido por Ele diretamente, mas também por um exército celestial que está em operação constante ao seu redor. Anjos, seres espirituais enviados com missões específicas, têm ordens diretas do Altíssimo para cuidar de cada passo seu. Isso não é simbólico, é literal. Cada vez que você sai de casa, cada decisão importante que precisa tomar, cada situação que parece sem saída, existem anjos designados para intervir, abrir caminhos, fechar portas que te fariam mal e até mesmo te impedir de cair em armadilhas escondidas. O texto diz: em todos os teus caminhos, não apenas nos espirituais, mas também nos emocionais, profissionais, familiares. É uma cobertura completa. Eles te sustentam com as mãos, ou seja, evitam quedas que poderiam ser fatais, desastres que você nem saberia explicar como escapou. Já pensou quantas vezes você foi livrado e nem percebeu? Tudo isso porque existe uma ordem permanente do céu sobre sua vida. Essa parte do Salmo é um lembrete poderoso de que você nunca está sozinho e nunca estará. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão forte e a serpente. Essa parte do Salmo 91 traz uma virada ousada e cheia de autoridade para quem confia no Senhor. Aqui, a linguagem muda de proteção para conquista. Não se trata apenas de ser guardado do mal, mas de dominar aquilo que representa a ameaça. O leão simboliza perigos óbvios, aqueles que rugem diante de você, doenças, crises, inimigos declarados. Já a serpente representa os perigos sutis, traiçoeiros, que agem em silêncio, como a inveja, a mentira, a falsidade. E o texto não diz que você vai fugir deles, mas que vai pisar, vai esmagar, vai vencer. É como se Deus estivesse dizendo: eu não só te protejo, mas te dou autoridade para enfrentar e vencer o que antes te paralisava. O que para outros seria o fim, para quem está debaixo dessa promessa, é apenas mais um testemunho de superação. Esse versículo ativa algo dentro de quem crê. Uma postura de guerreiro. Não é mais só uma vítima que precisa ser protegida, mas um filho do Altíssimo que foi capacitado para triunfar. É como estar em um campo de batalha, com a certeza de vitória, antes mesmo de levantar a espada. Quando você entende isso, começa a andar diferente. Enfrenta desafios com outra mentalidade. Não mais como quem teme, mas como quem domina. Isso muda tudo. Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Agora, Deus toma a palavra. O texto muda de tom. Não é mais uma promessa narrada por alguém, mas o próprio Senhor falando diretamente com quem crê. E ele começa com uma condição simples, porém profunda: porque me amou. Não é um amor superficial, é um amor intenso, de entrega, de intimidade. Aquele que ama a Deus de verdade, que não se envergonha de buscá-lo, de mencioná-lo, de viver por ele, esse será colocado em lugar alto. Não é qualquer esconderijo, é um retiro elevado, fora do alcance do inimigo, onde o mal não pode tocar. Isso revela algo extraordinário. O amor por Deus não é passivo, ele ativa livramentos. Conhecer o nome de Deus é mais que saber pronunciá-lo. É ter relacionamento com ele, é entender sua essência, seu caráter. E quem vive isso não anda mais em desespero, porque sabe que está guardado por alguém que não falha. Essa é a resposta direta de um pai para quem decidiu confiar, amar e se aproximar. E com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Aqui está uma das promessas mais reconfortantes de todo o Salmo 91. Deus não promete ausência de angústia, mas garante presença.
Ele afirma que estará conosco no meio do caos, quando tudo parecer desabar, quando o coração estiver apertado, quando a alma gritar por socorro. E mais, ele promete resposta. Não é um Deus distante que ignora as orações. É um Deus que ouve, que responde e age. No auge do sofrimento, ele entra em cena. Ele não apenas retira da angústia, mas glorifica. Isso quer dizer que o sofrimento não será o fim da história. Haverá honra, haverá restauração, haverá um novo capítulo marcado por vitórias. Essa promessa muda a forma como enfrentamos as lutas. Não caminhamos sozinhos, não clamamos em vão. A certeza de que há um Deus pronto a responder nos sustenta e nos fortalece. Cada lágrima tem endereço certo no céu, e cada oração tem eco na eternidade. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Com essa promessa poderosa, encerramos o Salmo 91 com uma certeza inabalável. Deus não apenas nos protege no presente, mas nos garante um futuro cheio de sentido, propósito e vitória. Fartá-lo-ei com longura de dias. Não se refere apenas a muitos anos de vida, mas a uma vida plena, abundante, rica em experiências com Deus, marcada por momentos de crescimento, milagres e superações. É viver cada fase com a presença do Altíssimo, sentindo seu cuidado em cada detalhe, sua mão guiando cada passo. E quando ele diz, lhe mostrarei a minha salvação, isso vai além de qualquer livramento terreno. É uma revelação espiritual profunda, é Deus descortinando diante dos olhos daquele que confia nele a grandeza do seu plano eterno. É conhecer a salvação não apenas como um conceito, mas como uma realidade viva, como a própria presença de Deus habitando em nós, transformando, curando, salvando. Esse versículo é como a assinatura final de um pacto divino, selando cada promessa anterior com a garantia da vida eterna ao lado dele. Se esse Salmo 91 falou com você, assim como falou comigo durante essa leitura, não guarda só para você, não. Compartilha com alguém que precisa sentir esse consolo, essa força. Se inscreve no canal agora mesmo, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse e deixa aquele like que ajuda demais a espalhar essa mensagem. Comenta aqui embaixo. Eu recebo todas essas promessas para eu saber que você ficou até o final e que está firme no esconderijo do Altíssimo. E lembra, cada versículo lido é uma semente plantada no seu espírito. A colheita vem. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe grandemente.